Fala galera, Silas Fernandes aqui falando em mais um episódio do Despluga Podcast. Vai se desconectando de tudo aí, da sua bolha, das redes sociais e se conecta aqui agora mesmo no Despluga Podcast, porque aqui nós temos muitos assuntos aqui de grande valor para cada um de vocês. Eu tenho certeza que o episódio de hoje vocês vão se amarrar, vocês vão gostar, porque o cara que está aqui na minha frente, cara, eu já sou fã já. Temos umas ideias aqui bem parecidas, então eu tenho certeza de que assim como eu, você também vai gostar bastante. Vamos aprofundar aí em alguns assuntos bem legais, né, que faz parte do nosso cotidiano. Então, dispara para geral aí, para a avó, para o pai, para a mãe, enfim, manda para geral, se conecta aqui agora no Despluga Podcast. Mas antes disso, vou deixar vocês aí um pouquinho curioso com o nosso convidado aqui de hoje, porque eu preciso falar dos nossos patrocinadores, @ideias de MariDF. Se você quer presentear a sua mãe, o seu pai, a sua avó, o seu mozão aí, gente, entre em contato agora mesmo com a Mari, que eu tenho certeza que ela vai fazer aquele presente sensacional, vai personalizar, porque a Mari tem muitas ideias aí bacanas e você pode presentear, inclusive fora de tempo aí de festividades. Você tem que surpreender quem você ama, certo? Então, entra aí agora mesmo, @ideias de MariDF. Nosso outro patrocinador é o Estúdio Despluga, onde nós gravamos aqui o nosso podcast, Despluga Podcast. Então, você que tem o seu projeto aí de mentoria, gravação de videoaula, qualquer outro trabalho digital, gente, venha para cá. Tire ali da gaveta e já venha com a gente aqui no Despluga Podcast. Agora eu vou apresentar para vocês esse cara, tem gabarito, tem muita informação aqui para passar para mim e para você. Vamos aprender um pouquinho com Alan Mesquita. Seja bem-vindo, Alan. Ô, meu irmão, muito obrigado. Rapaz, essas palavras aí, quem ficou na pressão foi eu, né? Silas, muito generoso, muito querido. Obrigado demais aí pela troca que a gente já teve aqui, né, nos bastidores dessas percepções de mundo. E parabéns pela estrutura, pela condução e pelo projeto como um todo. Obrigado. Show de bola. Eu tenho certeza que esse papo de hoje aqui vai ser bem bacana, Alan. Tô com, assim, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, só para deixar vocês aí contextualizados. Gente, a gente já dava para gravar o podcast, né, na nossa conversa, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio de hoje. Alan, vamos começar com aquela pergunta clichê, né? Quem é o Alan Mesquita? Fala um pouquinho sobre você, a sua trajetória profissional. Eu falo clichê até porque, né, as pessoas conhecerem quem é o Alan Mesquita. Vamos começar dando nó, porque o Alan Mesquita é o corpo que anima essa alma milenar, né? Então, aqui nessa existência, eu estou objetivando melhorar pessoas. Eu venho de uma escola de RH, então trabalho com desenvolvimento humano nessa parte acadêmica, tenho uma formação também em finanças, uma extensão, e o meu objetivo é propiciar esse ideário diferenciado, que as pessoas partam de premissas não mais pré-estabelecidas, mas de uma metacognição, que a gente vai falar um pouco, que é essa capacidade de pensar sobre o meu pensar. E ali eu ter inovações. Do aspecto acadêmico, então eu te falei, eu sou do RH, trabalhei 16 anos na indústria farmacêutica, venho do mercado de consultoria empresarial há 11 anos e sou o marido da Marcele, sou o pai do Enzo e da Giovana, no aspecto familiar, né? Sou um entusiasta do boxe, aí gosto muito de boxe, agora não posso mais lutar por uma questão do olho aqui, tive um descolamento de retina. E hoje aqui o seu fiel escudeiro nesse papo de desenvolvimento humano, que é a minha grande paixão. Eu sou sócio de uma agência de publicidade, a A4 Marketing, a A4 Agência, e também nós temos a A4 Academy, que é desenvolvimento humano, onde a gente trabalha multiplicidades de potencialidades humanas. E tenho a Asintec, que é uma fábrica de software. Mas, conforme eu te falei, a grande paixão é esse desenvolvimento humano que a gente exerce através dessas trocas, como aqui a de hoje. Show de bola. A sua vida foi marcada por grandes trajetórias, né, em diversas áreas aí, na qual trouxeram grande bagagem de conhecimento, até mesmo de posicionamento, né, do Alan Mesquita de hoje, né? Você olhando para trás, né, vendo toda a sua trajetória até hoje, Alan, o que você consegue enxergar de evolução, de autodesenvolvimento pessoal?
Bacana. Essa pergunta ela é instigadora porque todo dia é dia da gente melhorar, né? Sim. Mas o que eu vejo assim é que meus ímpetos de sanguíneo, para quem não sabe, Hipócrates, ele tipificou 4 estruturas: coléricos, fleumáticos, melancólicos e sanguíneos. Então era aquele cara que estava pronto. O que aconteceu? Vamos resolver. Sim. Eu estou mais brando, eu estou mais equacionado, eu estou com as ideias mais em ordem do que tempos atrás. E isso é interessante porque eu me observo mais. Eu soltei algumas verdades, porque a gente é cheio de certezas, né? Sim. E na filosofia, que você é entusiasta, uma das pautas é que as certezas são muito poucas. Porque quanto mais você conhece, mais você vê que realmente o achismo domina, inclusive a ciência. É verdade. Porque existem verdades irrefutáveis hoje que daqui a 10 anos não serão. Um grande exemplo é o ovo, né? Passou de vilão para herói várias vezes na humanidade. A discussão milenar, né? Hoje ele está como herói, mas amanhã a gente não sabe. Então seria, na essência, essa auto-observação de mudança de perfil. Agora, claro, tem uma gama de situações de melhoria, mas essa de estar mais em paz, de estar mais brando, sem dúvida, foi a grande vitória do período. E o que te forjou nessa trajetória toda? Que você teve esse autodesenvolvimento, né? Então, com certeza, para você chegar a esse nível de maturidade, até de posicionamento e autoridade naquilo que você traz, inclusive para marcar as pessoas que estão à sua volta, com certeza você passou por momentos também complicados que tiveram que te forjar. Existe algum ponto assim da sua vida, dessa trajetória, na qual te marcou no sentido de mudar de fato a sua mentalidade, o seu posicionamento? Eu creio que seja o conjunto, Silas. Você estava falando e me veio um monte de situação. Desde uma demissão, uma contratação, uma atividade física. Eu tive um divórcio. Quando você vai somando as experiências e elas vão te contemplando novas perspectivas, você vai trazendo arcabouço. Por exemplo, livros eu li uns 360. É muito livro. Sim. Só que tem gente que leu 2.000 e às vezes não aplicou 10%. É verdade. E eu também li 360, ao passo que tem cara que nunca leu e aplicou 50 vezes mais que eu. O somatório, eu vejo como grande lance a coxa de retalho, de pegar as experiências, somá-las e aplicá-las para que alguém não sofra aquilo que você sofreu através da sua fala. Sim. Eu acho que a grande motivação da gente é assim, as pessoas têm que passar por alguns sofrimentos porque está escrito. Sim. Mas se a gente pode auxiliá-las naquele carregar de cruz, faz parte da nossa trajetória também. Verdade. Até no sentido também de não cair em certas situações a partir do momento que você acaba conhecendo, né, mais, se aprofundando mais nesse mundo. Você é um apaixonado aí pelas leituras, assim como eu. Então, quanto mais conhecimento vamos obtendo, conseguimos meio que driblar, digamos assim, certas situações da vida, né? Como que você enxerga isso? Total. Você me trouxe um pensamento, ele vai na pergunta e vai pegar um pouco de lateral dela, né? A gente expande o cognitivo, mas às vezes a gente ainda fica preso em algumas verdades. Sim. Quando você for ganhando conhecimento, Silas, você não queria dar de beber para algumas pessoas para elas irem para o outro nível juntos? Nossa, demais. Pegar na mão, falar, cara, vamos, é por aqui. E me frustrei muitas vezes. Quando a pessoa tem sede, o que ela faz? Ela pega a água e bebe. Você não precisa trazer sua caneca e botar na minha boca, né? É verdade. E um lance legal para trazer a reflexão para quem está assistindo a gente é que nesse momento você está com alguém que você está querendo que a pessoa beba água e ela não está com sede. E isso aí eu perdi muito tempo tentando passar, seja conhecimento corporativo, filosófico, espiritual, qualquer temática de relevância para um novo nível, para quem quer estar no nível que está. Isso aí gera um sofrimento para quem está ali tentando semear naquela vida. Mas quando você para racionalizar, até hoje a gente faz isso. Você tem gente que você sabe que não vai dar bons frutos e você tenta fazer com que ela pegue na marra. Ao passo que eu estou agora te conhecendo há pouco tempo e a gente cria conexões que são extraordinárias, que podem desenvolver uma série de situações para o futuro, cognitivas, financeiras, profissionais, e você se oclusa. Sim. Então, muita gente que está deprimida hoje em casa é porque não abriu essa porta para novas relações,
para novas estruturas e principalmente para novas percepções. Sim, verdade. Porque eu conheço pessoas que estão tentando com outras há 30, 40, 50, 10 e não perceberam que elas estão perdendo tempo que poderia ser depositado em lugares que frutificariam. Sim. Esse é um pensamento que me vem muito forte para o ano de 25 e 26. As melhores relações estão por vir. Então, acho que contempla e complementa o que você colocou como resposta, porque quando a gente busca, muitas vezes a gente busca quem está precisando. E aí, para te devolver a palavra, você já viu que quanto menos tempo a pessoa tem, mais ela te atende. Quando você chama alguém que tem muito tempo para fazer alguma coisa, a pessoa não vai. É verdade. Ela cria alguma desculpa, ela fala, não, mas não vai dar. Sempre tem um impeditivo. Sim, verdade. O preguiçoso sempre tem uma desculpa. E o ativo, o cara fala, não, meia-noite eu estou chegando aí, mas ele vai. É verdade. Não é isso? Até pela questão mesmo de valores e às vezes até mesmo eu posso dizer que seja a mensagem na qual as pessoas que já têm uma visão de mundo, enfim, e você como palestrante também, com certeza você tem essa visão ampla de poder levar esse conhecimento e de alguma forma alcançar uma pessoa, né? Com aquilo que você desenvolveu ao decorrer da sua vida, nas suas leituras, nos seus estudos, na sua bagagem profissional, que é bem extensa. Nós vamos entrar já logo mais a respeito das suas experiências profissionais, mas quando você consegue conectar e mudar a vida da pessoa, que as pessoas, no caso, olham para você com aquele olhar brilhante de cara, obrigado, porque você acendeu de fato uma luz aqui onde eu só vi escuridão, digamos assim, né? Já aconteceu algo semelhante assim com você, na qual você de fato conseguiu observar que aquela pessoa meio que transcendeu? Com certeza, sim, dá aquela sensação de cara, eu consegui trazer essa vivência que eu passei, que eu busquei de conhecimento e alcancei uma vida. Total. A pessoa que me veio aqui à cabeça, ela estava entrando numa linha para trabalhar com pacientes que fazem tratamentos de câncer. Então, as multinacionais farmacêuticas ou até as nacionais, quando contratam, exigem muito desse profissional. Ele tem que ter um nível de acuracidade, de expertise muito alto. E ele tinha uma série de medos, porque ele estava vindo das linhas tradicionais e falava que não ia dar conta, que, poxa, eu estou muito inseguro, isso e aquilo. E a gente fez a estruturação do trabalho, entregamos isso há mais ou menos um ano e meio atrás. E ontem, especificamente ontem, eu vi no LinkedIn ele colocar que ficou entre os 5 do Brasil. Que legal. Uma linha dificílima, vendendo quase 2 milhões mês. Então, uma meta atingida assim de forma excelente e eu me emocionei. O nariz coçou na hora, eu coloquei ali porque foi um trabalho a 4 mãos, o mérito é todo dele. Sim. Mas enxergar aquele caminho de outras pessoas que tinham insegurança, e aí me vem mais algumas na cabeça, são N situações, porque só de um teste assim que eu faço de mentoria comportamental que é aplicado para mentorados, eu tenho quase 400. Que legal. E aí essa galera foi mais ou menos a quantidade de mentorados diretos. Quando a gente para pensar nesse número, poxa, sei lá quantos teriam, uns 20, né? Então tem de diretor de empresa ao cara que conseguiu um ganho de 300, 600 reais a mais. Oscila bastante, mas cada situação daquela ali é muito legal. Para finalizar, o motorista Francisco, ele é do 99, e ele falou, Alan, a Uber me tirou do aplicativo porque eles estão achando que eu estou fazendo as corridas repetidas. E eu dei uma dica para ele. Cara, você tem que pedir. Quem não chora não ama. Você tem que falar para os caras, eu quero nota 5, você é um cara muito querido, você é muito gente boa, tal. E ele começou a fazer isso, Silas. Cara, ele recebeu centenas de notas 5 nas corridas, todo mundo dando. Que legal. Aí um dia ele me ligou, eu estou falando um dia, tipo segunda agora, terça. Ele foi lá no escritório, cara, deixou 12 espigas de milho da chácara dele. Que bacana. Que legal, então, sim. assim, sempre acontece, me emociona porque é aquela coisa de, cara, que bacana, né? Nem tudo é só aquele lance da troca financeira, esse carinho, esse zelo. Porque hoje a gente vive num mundo que tudo que você contempla esse aspecto de troca, você sabe quando o cara está lá pela grana e quando o cara está lá com o ideário mais amplificado, né? Verdade. As pessoas estão ficando mais ligadas, elas estão desplugando dessa verdade aí de pitch, de gatilho, que é legal. Sim. Só que
Quando tem verdade e não tem, a gente identifica mais fácil, né, irmão? É verdade. É a conexão, né? Você conseguiu conectar profundamente com ele. Agora, partindo aqui para uma última pergunta um pouco mais filosófica, depois voltamos para esse bloco de filosofia aqui com a gente. Você enxerga isso como um propósito existencial, Alan? Total. Porque a gente é muito cartesiano. Vá para a escola, vista essas roupas, coma em tais horários, siga o que eu digo, leia esse livro, faça aquele comportamento. Sim. Dentro dessa métrica, a humanidade fez as pessoas saírem ali de serem silvícolas, onde elas estavam no campo, trouxeram ela para a cidade. Por quê? Eu precisava desenvolver indústria e o comércio. Eu estou aqui fazendo indústria e comércio. Na época da Revolução Industrial, a escola não era igual hoje. Montaram a escola para as indústrias. E aí o que aconteceu, Silas? As pessoas começaram a ir para a escola só por conta do trabalho. Não tinha essa estruturação aí de Piaget, Montessori, composições pedagógicas variadas. Eu tinha quem tinha QI, quociente intelectual. Aí eu queria te pedir licença para contar uma história rápida de William Marston. À vontade. O William Marston foi o filósofo que separou na década de 20 essa pauta de inteligências. Quem é executor, quem é comunicador, quem é planejador, quem é analítico. Só que antes dele, teve um xará dele chamado William James Seeds. Esse cara, ele foi aferido o maior QI da história da humanidade. O cara começou a falar com 3 anos, falava latim, entrou com 12 anos em Harvard, com 20 anos ele falava 40 idiomas, matemática, álgebra, física, pensamentos complexos, foi estudado de forma bizarra, ele desanimou. Ele foi ser estivador do Cais do Porto, chapeiro, pedreiro. Ele largou a vida acadêmica e morreu com 47 anos. Ele teve um derrame e não resistiu. O que esse cara traz para a gente dentro do que ele entregou? E aí te respondendo a questão do propósito, por que eu faço isso? Daniel Goleman veio em 95 e abriu um tema chamado inteligência emocional. Em 2001 veio Dana Zohar, uma inglesa, e abriu o tema chamado inteligência espiritual. Aí a gente junta lá com William Marston as outras 4 situações de perfis. Espera aí, o ser humano não é uma caixinha. Eu tenho uma porrada de potencialidades, de valências que se contemplam ou não, e eu preciso trazer isso à tona. E aí eu tenho muita gente que está ouvindo a gente que conhece isso, oradores, palestrantes e tal, mas pouca gente multiplica. Vai chegar e falar, cara, você está lidando com uma pessoa que tem um perfil igual ao seu ou diferente? Porque a gente tem uma tendência de querer que o mundo seja igual aos nossos olhos. É mais fácil um cara da tua religião, do teu partido político, da tua percepção de mundo do que um diferente. Tá, mas aparece o diferente. E aí, como eu lido com isso? Entendendo qual a inteligência que ele tem, qual o ponto de congruência, qual é o meu perfil de liderança, qual é o tipo de inteligência mais latente que ele carrega, qual a mais baixa. Como é que eu faço essa integração? Ou para fazer negócio, que seria um fechamento de venda, ou para melhorar as potencialidades dele ou minhas em relação a ele. É verdade. E aí você falou da questão de propósito, e eu trouxe essas informações de forma racional, porque essa alusão toda que eu trouxe para você aqui, eu tenho certeza que você foi pensando no silvícola, na Revolução Industrial, na escola, nessas coisas que a vida joga no caminho. De certa forma, você começou a trabalhar o seu cognitivo. Agora, você imagina isso dentro de uma empresa, dentro de uma plateia com 400 pessoas, com 100, com 50. Você consegue ter escala para que as pessoas se percebam. E aí eu volto uma inquietude para elas, Silas, assim, qual é a sua principal inteligência e o que você fará com ela a partir de hoje? Que gera esse negócio de propósito. Legal. A minha, por exemplo, é a comunicativa. É a minha maior força. Nós temos 9. Depois eu te dou mais elementos disso, inclusive eu vou te convidar para uma imersão nossa, para você ter show bacana para implementar aqui. Mas essa inquietude eu tenho certeza que ela te pega. Qual é a sua principal inteligência, Silas? E o que você faz ou irá fazer com ela? E aí te respondo essa questão do propósito, né? De não só te dar uma resposta solta, mas de trazer uma inquietude para você ficar pensativo nela, que é mais ou menos o que eu faço, que a gente estava conversando antes, que a igreja está na rua, né? É o nosso papel espiritual. Está aí o exemplo Francisco do aplicativo. Eu não fico no celular. Se eu posso te impactar, irmão, eu vou te impactar, porque às vezes você está com um pensamento intrusivo e aquela minha palavra pode entrar na tua vida. Então eu tenho isso. Gerar transformação, né?
Isso é muito forte. Então, essa coisa do propósito vem daí. De não ser só um mandante na Terra que faz o que colocaram para ser feito. Perfeito? Alan, você falando aí, eu até havia comentado que iríamos partir já para a área profissional, né? Das suas experiências, porque você também tem muita bagagem assim, no mundo corporativo, mas na sua fala veio um turbilhão de coisas aqui na minha mente, inclusive a questão da visão de mundo, né? Porque você tocou num ponto que para mim meio que foi um divisor aqui de águas aqui agora, tá? Nessa questão mesmo de, cara, será que eu estou conseguindo perceber a visão de mundo na qual aquelas pessoas que às vezes dependem ou não de mim, enfim, que passam por minha vida também, entende? Será que eu consigo perceber de fato o que essas pessoas precisam meio que se libertar? Porque assim como eu preciso a cada dia me libertar de certos tipos de dogmas, de crenças limitantes que às vezes nos aprisionam, será que eu consigo também enxergar no próximo? Será que qual é a visão de mundo, né, do próximo? Pelo fato de vivermos aqui no Brasil, por exemplo, né, um país miscigenado, né? O Brasil tem várias culturas, com várias pessoas com crenças diferentes, cultura mesmo de criação, a forma de criação. Então, é algo assim que, de fato, traz essa reflexão. Será que a gente está conseguindo perceber, em meio até mesmo desse grande ruído que as redes sociais às vezes trazem, a política, por exemplo, essa polarização gigante que nós estamos passando, principalmente aqui no nosso país? Será que a gente tem conseguido conectar, assim como você conseguiu conectar ali ao seu Francisco e trazer, olha, seu Francisco, faz isso. Mude sua mentalidade, consiga a enxergar ao seu redor. Porque, às vezes, pequenas atitudes geram uma transformação. E, com certeza, essa sua fala gerou uma transformação aqui para mim agora. Uma experiência aqui, num bate-papo. A gente se conhece há poucos dias, né? Nos conhecemos ali no evento do Carreira e Riqueza, e agora aqui, tendo essa oportunidade de falar com você. Muito bacana. Legal. Do será, o que eu pensei aqui, que não é uma resposta, é uma provocação. Eu acho que a gente consegue atingir alguém quando a gente está em ressonância. Sim. Se a pessoa tem uma ressonância de pensamento com você, você consegue trazer ideias propositivas e colocá-la pelo menos num estado de pensamento. Sim. Na neutralidade, o que seria a neutralidade? É o tanto faz. A pessoa falou um negócio, tô nem aí, deixa ela com a ideia dela, tal, mas ela também não é grosseira, ela te escuta, ela te faz companhia, mas ela não tem ressonância. A dissonância é a pessoa que entra em conflito com o seu ponto, ou você pode ser o dissonante quando você sente taquicardia, que é um grande lance de marcador, né? Por exemplo, se alguém faz alguma questão com algum símbolo que te é sagrado, pode ser do time de futebol, pode ser da religião, pode ser com alguma coisa que você tem algum tipo de fé naquilo ali, ou torcida, que eu peguei o exemplo do futebol. E, de repente, a pessoa vai lá e insulta aquele símbolo. Uma pessoa de direita, ela vê a bandeira queimando, a de esquerda alguém pega um martelo e fala que é coisa de vagabundo, um crucifixo, um Buda quebrado, ou alguma coisa assim. Se te feriu, se aquilo te gerou um ataque cardíaco, você ainda está abraçado no símbolo. Porque o que o símbolo representa, às vezes, é muito maior do que aquele ato. Sim. Onde é que eu quero chegar? Tem gente que vê uma bandeira queimando, o cara vai lá e mata o cara que queimou a bandeira. O outro faz a mesma coisa com o sujeito da esquerda. Então a gente está muito sobressaltado. É verdade. E nessa do sobressalto, eu não quero saber quem você é, eu quero saber o lado que você está. E aí esse negócio de lado é complicado, porque eu me apresentei para você falando que aqui eu estou Alan Mesquita, mas eu sou um espírito imortal, eu estou na casa do meu pai, é outra pegada. Sim. Então, se eu ficar criando ódio aqui, eu não cumpro minha missão. É verdade. Eu fico mais tempo amando do que tendo ódio. Porque se eu deixar, todo momento tem. Né? Um dia desse, um colega roubou um cliente meu. Eu falei, tudo bem, mas que seja só dessa vez. Se tivermos uma próxima... Aí o pessoal, cara, você não falou nada. Eu falei, não, eu vou coagi-lo.
Eu tenho o dobro do peso dele, do tamanho. Se eu chegar falando com ele, ele vai chorar. Eu vou falar com ele na manhã, porque ele não sabia. Eu estou contando a história assim no todo, mas basicamente ele tomou um cliente que era do nosso bolsão e está tudo bem. Realmente eu não tinha informado para ele com todas as letras. Se ele fizer a partir de agora, eu corto ele das minhas relações, mas eu não preciso frequenciar aquilo num nível ruim. Sim, e para finalizar, Silas, eu até te dou uma devolutiva para você fazer a próxima. Você tem essa crença de a gente vibra em padrões, que a gente atrai coisas para a gente? Se você está no negativo, vai vir coisa ruim. Se você está no positivo, então, teoricamente, é melhor a gente estar no positivo, né? Sim, com certeza, com certeza. E, de fato, o que nós estamos conversando aqui, inclusive, volto a repetir essas questões mais filosóficas de pensamento, de autodescoberta, enfim. Foi até proposital iniciar dessa forma, justamente para conhecer quem é o Alan. Porque, às vezes, nós somos estereotipados com o nosso currículo, sim, com as nossas vivências profissionais. Perfeito. E, às vezes, as pessoas nos resumem aquilo, entende? Sendo que o Alan é muito mais do que o Alan ali profissional, o Alan palestrante, que ajuda as outras pessoas. Você também é um ser vivo que também está em autodescoberta, em evolução e conhecimento também, né? Perfeitamente. Show de bola. Tem um cara chamado Lázaro Carmo. Esse cara hoje ele está como uma referência nas temáticas corporativas. Ele era CEO do Grupo Silvio Santos. Não sei se vocês já viram ele. Esse cara tem uma notoriedade atualmente, assim, que eu diria que ele é meio que... Ele e Flávio Augusto estão ali nas cabeceiras de business, para falar de operações. O patamar do Cariani ali, desses caras que falam de negócio, né, num nível alto. E ele está fazendo filosofia. Interessante até para te validar, porque se você não parte do pressuposto que empresas são feitas de pessoas, você já está out. E todo cara que eu vi muito turrão, muito assim, o negócio é como ele é, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não são pessoas para a gente ter ressonância. É verdade. Você tem convívio pela obrigatoriedade. Sim. Sentar na mesa, de almoçar do lado, mas eu tenho certeza, Silas, que se eu te encontrar em qualquer lugar e tiver um lugar na minha mesa ou na sua, a gente vai ser convidado um pelo outro. Sim, com certeza. Porque a gente gerou uma ressonância. Verdade. E tem pessoas que você conhece há 20 anos que você não tem nada contra, mas que tem ou neutralidade ou dissonância. Sim. E eu comecei a respeitar esse aspecto energético da vida. Porque tem muita gente que acha que isso é místico, mas existe. Existem comprovações sobre ondas. Então você tem magnetismo. E às vezes o seu só não bateu com de alguém. Sim. E de repente o negativo é até você. Eu não estou falando que a gente seja sempre o positivo, não. Sim. Mas respeitar isso é fundamental, né, irmão? Sim. Porque a gente sofre menos. É verdade. Você vai estar em bolsões que te acolhem melhor, não é isso? Verdade. E está tudo bem, né? Opa. Está tudo bem. Percepção de cada um, tá ok, tá tranquilo. Verdade. Agora, vamos entrar um pouquinho nas suas vivências profissionais. Você já passou por onde? Como que foi a sua evolução no meio corporativo? Eu comecei na estrutura corporativa logo com 18 anos para 19, trabalhei na LG, fiz startup da LG. Um pouco antes da LG eu trabalhei na Duracell, que é do grupo Gillette, nas pilhas. E na sequência eu entrei na indústria farmacêutica com 19 anos. Entrei no laboratório da Novalgina, na época era a maior do mundo, ainda hoje é um grande grupo. E eles têm muitos produtos conhecidos aí, o Dorflex, o Cepacol, enfim, os caras têm um calhamaço de produtos blockbusters. E na época a Sanofi, que inclusive é a Sanofi atualmente, ela foi comprada na época, um pouco depois, o Lázaro trabalhou lá. Esse cara que eu acabei de falar trabalhou lá no grupo, coincidências da vida. Sim. E da Sanofi eu fui para a Medley e segui nas farmacêuticas. Trabalhei Schering Plough, trabalhei nas telas, na Roche, na Pfizer, sempre galgando, crescendo. Me apaixonei por treinamentos. Meados de 2013, eu fiz uma implementação racionalizada de uma transição de carreira. Um pouco antes disso, eu tive uma construtora. Aqui a loja Renner do Taguatinga Shop, eu fiz a parte de gesso lá, elétrica. Que legal. Era em outro local. Fiz alguns outros trabalhos, a Mainline lá no Casa Park, enfim, tem alguns outros trabalhos aí de relevância em Brasília. E tocava indústria farmacêutica e construção.
nessa Inter eu foquei em transição de carreira. Aí fiz FGV, já era graduado em comunicação. Fiz uma série de cursos livres, neuromarketing, São José do Rio Preto, docência superior no IPOG em Goiânia, dei aula aqui no IES em Brasília, aí fui para São Paulo fazer consultoria empresarial, Rio de Janeiro, finanças, Goiânia eu falei, BH, terceiro setor, Curitiba, coaching para a área de saúde. Aí foi na época do coaching, eu fiz Master Coaching, fiz o PSC, tive uma empresa que era vinculada também a coaching, né? Quando ainda era esse trabalho para executivos, não tinha essa pegada tão de palco, mas sempre apaixonado por treinamentos. Nessa ínterim, eu fui para o terceiro setor, trabalhando as empresas públicas e as privadas, aí por volta de 19, 20. E atualmente, aí eu fechei lá mais ou menos por 22, atualmente eu tenho uma agência de marketing digital, a 4. A 4 Agência a gente atende muito o segmento de saúde, mas trabalhamos todos os nichos. A gente tem algumas empresas bem estruturadas aqui de Brasília, com grandes faturamentos. E eu tenho também uma fábrica de software onde a gente tem uma inteligência para o segmento financeiro. Vem de 6 estados, a gente vende para correspondentes bancários que vendem crédito para servidores públicos. Nós temos 792 mil leads que a gente faz essa compleição para quem vende. Então a minha parte é muito estratégia e tática. Mas precisou estar no operacional, cara, boto calça jeans, vou para a rua vender também, não tenho problema de estar batendo perna com a galera, porque eu venho daí, né? A minha dinâmica é entender como um todo a operação. E aí nessa da consultoria eu trabalhei na Smart Fit, da lá de 2015, né? 2013 eu fiz o planejamento de transição, 2015 eu comecei. Trabalhei Smart Fit, trabalhei Caixa, AstraZeneca, Pfizer, trabalhei para o Neymar, ele tem um produto chamado Aquwell. Bacana. Uma empresa que tem várias linhas de nutracêuticos para sono, melatonina, termogênico, enfim. Trabalhei por Agro. Aí tem um calhamaço de empresas. Nicolândia, né, no Parque da Cidade lá, que é bem conhecido. E aí tem uma série de empresas que a gente trabalha desde a diretoria até o faxineiro ali, fazendo amizade, entendendo as dores, trocando ideias. Esses papos bons, igual a gente está tendo aqui, né? Me vem a lembrança, a Ana. A Ana estava lá trabalhando como terceirizada da limpeza, agora ela está em Portugal. E ela me falava que queria ir, porque ela tem um filho, queria uma vida nova. Então, que legal. A gente trabalha a parte técnica de estruturar e colocar a projeção nas entregas, mas sabendo que ali tem um ser humano que vai guardar você com carinho. E que, inclusive, irmão, amanhã pode te contratar. Tem muita gente que foi impactada que hoje tem poder aquisitivo para estar numa formação, para estar contratando alguma lateralidade que a gente faz. E isso é bem interessante, né? Eu tive um funcionário que era meu estagiário, que hoje ele tem aqui uma empresa de estética gigante em Brasília. Que legal. E isso é uma honra, né? Você ter alguém que você desenvolveu que está aí numa pegada extraordinária. Então, mais ou menos essa é a trajetória, né? De forma assim muito... Que trajetória, viu, Alan? Bacana. Valeu, obrigado. Show de bola. Eu até brinquei aqui com o Alan, antes de começar, você que está nos acompanhando, que eu acho que esse episódio não vai dar, não. Vamos ter que gravar outros episódios aí para poder falar assim com um pouco mais profundo em etapas, né, na qual você foi passando nesse mundo corporativo, que hoje forjou quem é o Alan de hoje. Mas uma coisa muito interessante nessa sua trajetória que você foi falando foi justamente a sua aproximação sempre com pessoas, Alan. Sempre instigando o melhor que as pessoas podem dar de si, né? Você citou alguns nomes aí que conseguiram até mesmo conquistar grandes coisas, né? Porque hoje nós vivemos aqui no Brasil, infelizmente nós temos uma educação que de fato não prepara o jovem, por exemplo, a sair ali do ensino médio, por exemplo, e seguir com algo na vida de forma clara, assim, né? E eu sofri isso, por exemplo, vindo de uma cidadezinha do interior do Goiás, imagina, menos de 3 mil habitantes. Terminei o ensino médio, não sabia para que rumo seguir. Caí em Brasília, a cidade do concurso público, todo mundo querendo me empurrar o concurso público a minha goela abaixo. E eu relutando sempre, acabei ainda entrando no IESB, inclusive, fiz gestão pública lá. Massa. Primeira turma de gestão pública ali do campus Ceilândia Oeste. Então eu fiz lá, em 2015 eu me formei
E eu saí da gestão pública, né? Isso é muito curioso, eu sempre gosto de compartilhar isso. Que eu entrei com aquela... Beleza, querem me empurrar ao concurso público? Deixa eu fazer algo aqui que, mesmo que seja o tecnólogo ali, mas eu quero algo voltado ao concurso público. Então eu entrei, ingressei e saí de lá com uma visão completamente diferente, tendo a certeza que eu queria empreender. Então as expectativas de todo mundo à minha volta, família, amigos, era que eu entrasse, né, em algum concurso público, enfim, mas para mim deu o efeito rebote. Bem interessante isso, mesmo de se perceber, né, e é umas coisas assim que acontecem na vida da gente que de fato vai abrindo os nossos olhares para outros horizontes, de fato. De fato. Essa compleição do que a gente tem no dia a dia, ela não passa aos nossos olhos e a gente percebe. Mas quando ela é falada, você consegue enxergar isso de uma forma mais fluida. Sim. Dentro do 4 Academy, nós trabalhamos alguns pilares que contemplam essas assertividades. Por exemplo, você é líder e não sabe que é líder, porque você pensa que líder é quem é chefe. E às vezes você exerce mais liderança do que alguém que é chefe. Quais são as pautas que você tem no seu dia a dia, na sua gestão de tempo? Elas são mais urgentes, são mais circunstanciais ou elas são mais importantes? O que é cada uma dessas e o que ela determina? Dentro da produtividade, o seu dia é ocupado ou é produtivo? Qual a principal inteligência que você tem? Quais são todas as inteligências? Como eu lido com o outro? Como eu penso a minha forma de pensar? Que é a metacognição que nós falamos previamente. Eu consigo vender ou eu sou um comprador? Como eu vendo? Eu me vendo para quem me conhece? Que é uma outra questão. A gente às vezes acha que as pessoas sabem o que a gente faz e a gente não vende. Então essas inquietudes a gente traz um racional, cada um tem um ferramental diferente, então a gente trabalha múltiplas ferramentas para a pessoa ter um diagnóstico, uma clareza de onde ela está e para onde ela quer ir. E existem algumas confusões do tipo ambição é igual a ganância, as pessoas colocam na mesma casa do mesmo jeito que colocam meta e objetivo. E a gente estratifica isso com clareza para a pessoa entender o que ela tem, qual é a bagagem que ela precisa colocar na mochila dela para ela fazer a próxima etapa da caminhada dela. Show. A gente tem uma excelência para colocar planos de longo prazo. Daqui a 10 anos eu vou ter, mas a gente tem dificuldade de exercer o plano do mês. E a gente só consegue chegar no de 10 anos se o mês estiver alinhado. Para fechar o raciocínio, eu criei um critério para colocar isso e botei 6 áreas da vida para andar numa especificidade, né? Uma lidera as outras, mas a primeira que está me dando mais força para seguir são os treinos. Hoje é o dia 63, eu não furei nenhum treino esse ano. Todo dia eu estou lá treinando justamente para ter um compromisso, para seguir todos os outros e vou a 10. Vou transitar a 10 em março. Naturalmente todas as áreas andam juntas, né, com essa compleição. Eu aproveitei a sua deixa sobre o concurso, porque parece muito com a minha. O pessoal via, você é leitor, você é estudioso, vai para lá, não enterrar um talento. Mas você vai ganhar bem. A vida não é só sobre dinheiro. Justamente. Você tem que ter uma alegria superior. Se fosse assim, as pessoas não largavam alto salário igual ao que eu tinha na indústria farmacêutica, e o camarada do aplicativo que me trouxe para cá, que saiu também de um grande banco, por causa da insatisfação depois de 18 anos. Né? Sim. Não é só dinheiro. É verdade. E entra muito naquela questão, né? Eu não nasci apenas para viver na estabilidade, entende? Do concurso público. Então, é algo que é mais forte do que a gente. Eu acredito que você também tem isso na sua vida. Porque não tem preço, de fato, quando você consegue, como palestrante, mentor, você consegue, de fato, mudar a vida de uma pessoa apenas em uma troca, em uma conversa, assim como essa que nós estamos tendo aqui agora, você falando aí, trazendo toda a sua experiência, e minha mente está aqui, você não tem noção de como que está a minha mente aqui, sério mesmo. Obrigado, inclusive, por esse bate-papo e por ter aceito esse momento aqui de fala no Despluga, e tenho certeza que você que está nos acompanhando também
esteja pensando aí nesse exato momento. E aí, como que está a minha vida? Né? Quer organizar tudo isso, esses pensamentos? Entre em contato com o Alan. Não é verdade, Alan? Isso aí. Vende o seu peixe aí também, Alan. Galera, vamos fazer o seguinte. Você que quer ter acesso a essas ferramentas, venha conosco. A gente vai ter um 4 Academy agora, no mês de março. Você vai acessar o 4 Academy no Instagram e falar. Show. Ok? Então você vai comprar um ingresso, você pode levar um amigo. A gente vai estar te aguardando, vai ser aqui em Águas Claras. Salvo engano, agora a gente teve uma questão de mudança de data, estou com a certeza da data. É dia 14. Tá? A gente tem agora a nossa pauta do treinamento, que é um sábado, não é isso? 14, me confirma por gentileza. A gente acabou de ter essa mudança de data, puxamos mais para cá. E eu te aguardo. Você vai ter um sábado para implementar na semana e o outro sábado na sequência para fazer ali a finalização da nossa formação. Então, entra lá em contato na 4 Academy, eu te passo o descritivo dessa base que a gente vai estar entregando e te aguardo como nosso aluno na nossa formação. É isso, 14? É, dia 14. Perfeitamente. Sabe. Então, aguardo vocês. Compromisso firmado, Silas. É isso aí. Gente, não perca tempo. Vocês viram aqui a bagagem aí de experiência, de conhecimento que o Alan Mesquita tem aí com toda a sua equipe ali. Então, não perca tempo, vai lá, diz que você veio aqui a partir do podcast Despluga Podcast e eu tenho certeza que vai agregar muito aí para o seu crescimento profissional, intelectual, enfim, espiritual, abarcando tudo aí. Você falou de 6, né, Alan? Quais são essas 6 áreas da vida que vocês trabalham? Na verdade, a 6 é um lance pessoal. Eu estou desenvolvendo comigo. Ah, sim, com você. Comigo, mas lá a gente vai além de 6. Sim, entendi. O que a gente faz na essência? Você é líder. Qual é o seu perfil de liderança? Você consegue se vender? Como você se venderia? Então a gente desenvolve um pitch para você dentro do seu trabalho, para você ter uma quebra já firmada com algum desenvolvimento. Show. Quais são os aspectos dessas múltiplas inteligências? A sua gestão do tempo é assertiva? Você consegue conduzir pessoas? Você faz gestão de crise? Você tem entendimento sobre as ferramentas de inteligência artificial e implementação para venda? A gente traz como é que é a nossa operação, algumas questões que a gente já compreende pelo fato de ter a fábrica de software. A gente tem um acesso, eu tenho um sócio que tem mestrado em IA pela Espanha. A gente consegue fazer uma base para a pessoa ter implementações práticas ali e já ter algumas mudanças nas redes sociais, nas entregas, nas visualizações. E aí a gente parte para outro bolsão, que quando a gente soma todo o ferramental, você coloca a roda da vida, 5W2H, PDCA, tem questões empresariais também, a gente pode falar em mais de 50 ferramentas. Mas as 10 contemplam essa parte de múltiplas inteligências, de gestão do tempo, de produtividade, de entrega através de vendas, de fluidez de fala, a gente trabalha comunicação também, e tudo vivencial, tudo com atividades práticas. Que legal. Que você tem workshops ali para ter diagnóstico. E você tem bases também acadêmicas que te trazem respostas diretas através de testes matemáticos. Né? Ou seja, isso aqui realmente eu sou esse perfil. Qual é o seu animal de poder? Qual é o seu mapa cerebral? Legal. Então, todas assim, conforme eu te falei, são mais de 50. Quando a gente pega o racional todo. Como o curso tem 16 horas, eu entrego 20 e poucas, a gente trabalha aí umas 10 por conta das 16 horas. Não dá para ser uma por hora, né? Ficaria muito corrido. Sim. Você vê aqui, a gente não viu, já passou o tempo, né? Tudo muito assunto. É muito assunto e é um mar aberto, né, de informação. E entrando justamente nessa questão da informação, desse mar aberto, que acredito que muitas pessoas acabam se perdendo. Total. Hoje vemos, por exemplo, pessoas assim que têm muito conteúdo a passar, mas não conseguem se posicionar, por exemplo, no digital, né? No empreendedorismo digital, né? No marketing digital. O que você pode trazer também aqui para o nosso público que está nos acompanhando sobre essa questão do posicionamento digital? Porque, de fato, existem muitas pessoas hoje no Brasil que têm um conhecimento gigantesco, mas quando fala de trazer isso para o posicionamento digital, a pessoa trava, não consegue se posicionar bem.
Eu não sou um mega player no digital, mas uma coisa que é fato dentro do que a gente traz da comunicação, da agência, é grave. Erre, mas faça sua mensagem ser ouvida. Sim. De um vídeo para o outro, você pode ter uma diferença absurda. E aí um dado, você pega o Toguro, que está aí no hype. Sim. Toguro teve hypado mesmo, assim, do percentual de vídeo dele, 3%. Ou seja, o cara grava absurdos todos os dias, tudo que ele faz ele grava, mas só 3% hypou. E aí, se o cara grava por mês 500 vídeos e hypou 3%, ele teve ali quantos? Ele teve de 500, de 100 você vai ter 3, ele teve 15, que foram ali numa visualização absurda, de centenas de milhares, de milhão. O que isso traz para a gente? Se ele que tem esse potencial no 3% faz isso, a gente tem que gravar muito. É verdade. A gente tem que gravar todo dia. E isso aí é um dos pontos pessoais que eu coloquei. Eu treino todo dia, eu gravo todo dia. Sim. Eu treino todo dia, eu gravo todo dia. Então eu posto todo dia. Eu preciso ter essa assiduidade. A postagem já foi um segundo momento. E aí eu coloquei outras questões. No álcool, não posso beber. Porque se eu beber, eu vou quebrar, vou ter ressaca, eu vou sair do meu lugar. Não, vamos comemorar com vinho, não. Eu não estou negociando comigo. Isso aí é um fato. Isso que eu estou te falando, zero de hipocrisia. Não, mas aí, você está sendo muito radical. Não, muito radical. A patroa dormiu de calça jeans, você vai ficar quieto. No FAP. Zero de pensamento. Estou falando nem de pornografia. Estou falando do cara controlar sexualidade, mentalidade, álcool, ideia. Poxa, mas isso tudo para ganhar grana? Não. Isso tudo para você ter o controle sobre você. Isso mesmo. E aí a rede social está nisso. Sim. Se você não consegue gravar todo dia, você não consegue ter esses outros controles. Isso é verdade. Agora, o meu maior desafio para você ver como é que são as coisas é o açúcar. Hoje eu estou numa para parar, já estou bem reduzido. Eu perdi nesse mês agora 4 quilos de gordura e ganhei quase 4 de massa muscular. Mas o açúcar, por quê? Eu já estou um cara na TPM, eu estou muito pilhado, muito executor, mas aí você entende essa dinâmica, né? Então, o lance da rede social, da pessoa ir para o digital, ela tem que assumir um compromisso mais forte. Disciplina mesmo. Silas, eu vi aqueles caras na banheira de gelo, eu falava, rapaz, que babaquice. Pelo contrário. Aquilo ali é um compromisso, eu tenho que me lascar para eu estar na mentalidade. É verdade. Eu só vou sair disso aqui no dia que eu quiser. Não é na hora que eu tiver vontade, não. Sim. Eu escolhi, agora já deu. Agora eu atingi tal patamar. Irmão, a gente não faz isso. A gente não consegue manter uma assiduidade de uma coisa, às vezes, por 30 dias. É verdade. Coisa simples. Igual a gente está falando do açúcar. Não vou pegar nem treino, essas de complexidade, de sexualidade, de álcool, não. Vou falar de açúcar. É uma coisa que é só você tirar ali, quebrar o pote e não comprar um doce. Você não dá conta. E aí é a que eu estou tendo problema, né? Eu vou bater em mim. Mas as demais eu estou tendo vitória. Né? Eu estou em 6 áreas aí que eu estou sem, como diz, tá limpo, né? Sim. Tô limpo, não tô com sujeira nessas aí. Agora o açúcar é a próxima a limpar, seguido de mais 3. Botando espartano aí, o filosófico aí, o estoico. Sim. Botando aí para andar. Acabou que eu gravei outro podcast só nessa resposta. Não, que isso, você tá falando aí, eu já tô pensando em coisas aqui também, porque, cara, a gente se parece nesse ponto também, porque eu estou nessa mesma luta que você, açúcar. Legal. Açúcar e algo que, graças a Deus, assim, eu tenho vencido bastante, que acredito eu que quase 95% dos brasileiros estejam nessa mesma luta, a tal da procrastinação. Total. A procrastinação é algo que ferra com a gente, Alan. Ferra com a gente, porque é como se nós deixássemos nosso corpo pensar antes de nós mesmos, entendeu? E isso acaba meio que travando você de começar a fazer as coisas. E eu tenho muito pensamento acelerado. E é algo que eu tenho tentado controlar mais. Porque isso acaba gerando ansiedade. Aí a ansiedade acaba me fazendo procrastinar. Então, ou seja, de acordo com essas questões que você até falou mesmo, que você não negocia, né, com você mesmo. E eu estou vivendo justamente isso. Eu não posso negociar comigo mesmo, porque eu tenho certeza que eu vou acabar caindo, entendeu? E ferrando tudo e chegar ao final do dia, olhar para trás e falar, caraca, o dia passou, eu não fiz nada.
E é uma sensação horrível, né? Total. Tem uma estudiosa de comportamento chamada Rita Emmett. Ela traz o seguinte: tudo que você adia gera mais dor no adiamento do que na resolução. Você fica sofrendo porque adiou. Se eu tivesse feito aquilo, eu tô com aquilo atrasado. Se você vai lá e fez, acabou. Desde quando a gente é criança, para fazer uma prova da escola e estudar antes, até o imposto de renda, questões de adulto que tem uma complexidade. Quando você coloca a mão e resolve, vai mais fácil. Verdade. Abrir a caixa de Pandora é melhor do que enterrá-la, né? Às vezes você fala, era só isso, resolvi. Mas estou em processo. Estou em processo muito melhor do que antes, naturalmente. A procrastinação, acho que todo mundo tem alguma dose. E às vezes ela acontece, você falou muito bem, para arrefecer, para você não bugar. Sim. Não é preguiça, é adiamento. Agora eu não dou conta, eu preciso dormir. E essa culpa que nós carregamos também por querer resolver tudo de uma vez só, faz parte do processo da procrastinação, porque aí fica um ciclo vicioso. Eu vou ter culpa, aí isso me retroalimenta, emoções negativas também viciam. Sim. O negócio é fazer agenda. A gente trabalha com algumas formatações dentro da base de produtividade, de ter entregas escaladas, agendas positivas, ações massivas, para você entregar algumas demandas. Senão, uma discussão besta vira um acumulado de coisa e aí você tem maiores problemas. Mas, sem dúvida, a sua fala... Nós temos uma reunião todas as quintas, né? Inclusive hoje tem, e o pessoal que participa, os alunos que estão lá, é meio que uníssono. A procrastinação é o mal do século, não por preguiça, mas por excesso e por acúmulo. A gente está tendo dificuldade com a gestão do tempo. É verdade. E algo assim tão forte, porque no início aqui, antes de começarmos a gravação, estávamos falando justamente sobre padrões, né? Que nós somos criados. E nós fomos criados em um padrão que até mesmo veio muito forte na cultura brasileira, que é justamente a questão que o brasileiro sempre deixa as coisas para a última hora. Então, isso nós, desde pequeno, eu me lembro dessa frase. É normal. Tipo, normalizou deixar as coisas para a última hora. Aí, quando trazemos essa normalização, aí entra essa questão da culpa. E é horrível o sentimento de culpa. Eu, particularmente, volto a repetir aqui para você, o que mais gera para mim ansiedade é justamente essa cobrança que às vezes eu tenho sobre mim. Porque eu olho para um lado e para o outro, eu não estou competindo com ninguém, mas eu estou sendo derrotado por mim mesmo. Aí aquela sensação que, caraca, parece que eu não vou conseguir evoluir porque eu não estou conseguindo ter a bendita disciplina. Eu não estou conseguindo deixar o bendito doce. Eu não estou conseguindo finalizar um livro que eu estou aí estudando para poder lançar. Por quê? Porque a ansiedade bate, eu não consigo me concentrar, pensamentos acelerados, 1001 projetos de uma vez e a pessoa não consegue focar, entende? Então eu acredito muito que o que vocês trabalham, isso pode ajudar muita gente, com certeza. Legal você ter falado sobre o teu caso, que eu vou trazer o meu. Com açúcar e o café. Isso aí eu já dominei. No café não vai açúcar. Eu tinha uma assiduidade com doce que era um negócio absurdo. Agora o que eu faço? Cara, tem que dar uma crise assim que eu vou surtar, eu compro alguma coisa. Essa semana mesmo eu pequei com um bolinho de chocolate. E aí a consciência está tranquila, porque eu me permiti. Eu ainda não atingi aquilo ali. Mas qual é o grande lance? Quando eu vejo que eu estou nessas situações de dar algum pico de pilha, não vou nem falar de estresse, de pilha, eu já volto para alguma agenda. Porque a ocupação, por incrível que pareça, ela é mais salutar do que o pensamento. Sim. O teu pensamento, ele te arrebenta mais do que a ação que está acontecendo. E aí eu vou finalizar com um estudo que pegaram um cara que estava na UTI e uma senhora que tinha pensamentos extremamente derrotistas. O cérebro do cara na UTI estava funcionando melhor que o dela. Tá? E ele estava com um problema neurológico. Então isso é bizarro. Ou seja, ele está com o cérebro adoecido, mas ele vibrava mais positivação que ela. O que isso traz em termos gerais e diretivos?
a nossa forma de pensar o mundo e pensar acerca de nós, ela é metade da nossa saúde como um todo. E o que isso tem a ver com açúcar? Tudo. Tudo. Porque quando eu tenho um controle da minha mente, eu diminuo minha ansiedade, eu consigo ter uma racionalidade maior e eu estou me permitindo e me perdoando também por conta das outras coisas que eu estou fazendo. Então, eu já estou com vários hábitos implementados. Cortar ele por último foi uma coisa racional, porque eu sei que ele é difícil. Sim. Mas o meu organismo está assim, ó, não, você está trabalhando desse tanto, ele não dá para ficar não. Então você percebe que tem uma construção, sim. Mas quando a gente se frustra é onde a gente se atrasa. Que você fala, não vou dar conta, já fiz um dia, 2 mais 10. Não, eu estou nessa tentativa. E que eu vou dar conta, eu sei. Eu só não vi a data. E aí algumas pessoas são 21 dias, outras são 60, algumas são 7. Sim. Não tem uma conta prática. Mas quando você chegou em 90, igual o meu caso, 63, você consolidou. Sim. Você não tem mais aquele rompante de eu preciso disso. Verdade. E até isso se tornar um hábito também, né, Alan? Exatamente. É onde eu quero chegar, aí provavelmente segundo semestre, né? Sim. Agora em março eu devo parar, definitivo. Mas para ter esse lance de chegar lá e falar, opa, dei conta. Tá bacana. Aqui. E aí eu vou fazer alguma substituição física, do tipo, eu preciso de mel. Tem que ter alguma coisa para ter uma transição. Sim. Sair do industrializado, aí depois eu paro com mel. Show. Para ter alguma coisa que pilarize. Porque o problema é quando a gente acha que é robô. Você tem que se acolher, saber dos seus problemas, falar, não, cara, eu vou dar conta. Você vai se apoiando e vai dando. Hoje eu não consigo ir para o treino. Vai. Até uns 20 minutos a academia. Vai. Não aconteceu nem um dia. O dia que aconteceu de eu furar, eu tinha um treino já de rescaldo. Não deu tempo. Quando foi 11 da noite, eu fui andando para a academia, que é um toró. Aí eu falei, se eu pegar uma pneumonia, aí lasca todos os treinos. É um motivo de força maior mesmo. Como eu tenho um treino, eu vou usar. Sim. Mas eu não tive furo. É aquela coisa de, estou aqui com o dia a dia, a pauta está lá. A constância... O número está lá. A constância gera disciplina. Exatamente. Então, essa coisa da quantidade de treinos e de dias, esse aí foi o que não bateu. Eu falei, não. Mas eu fiz uma atividade ontem, inclusive foi nessa mão de virada, a academia fecha meia-noite, né? Eu falei, eu fiquei bem no intervalo, essa aqui eu não estou roubando, ela é um treino a mais. Sim. E aí vou seguir nessa missão. Porque se você deixa 2, aí você já volta para a zona de conforto. Isso é verdade. Já perdi, não deu, já era. Gente, eu não queria, de fato, não queria terminar esse bate-papo aqui agora, porque está muito bom. Estou aprendendo muito. Eu vou fazer, com certeza, vou fazer outros episódios aqui para a gente falar sobre outras temáticas aqui, que eu acredito que essa geração precisa disso, Alan. A gente está precisando disso, quebrar padrões. Nós fomos ensinados com muitos padrões que nos limitaram a até mesmo pensar. A liberdade de consciência em todas as áreas da vida, porque acaba abrangendo tudo, né? Volto a repetir, nós somos um ser. É isso. Então, assim, se a minha vida, por exemplo, profissional não vai bem, vai acabar impactando na minha vida familiar, na minha vida financeira, até mesmo intelectual. Você não consegue, tantos problemas que você não consegue parar nem para estudar, entendeu? Então, eu acredito que dá pra gente abordar muitas coisas aí. Então, com certeza, o convite vai surgir de novo para você estar aqui. Com alegria. Para a gente abordar essas temáticas aí. Sem dúvida, estarei aqui com alegria. Obrigado aí, meu irmão, pela fortaleza aí, pela lembrança do meu nome. E conte comigo, tendo oportunidades aqui estarei. Show de bola. Mas antes de finalizar aqui, eu quero que você deixe aquela mensagem diretamente para a nossa audiência aqui do Despluga Podcast. Então fica à vontade, olhando, eu sempre falo com os convidados, olhando no fundo dos olhos da galera. Fica à vontade. Galera, muito obrigado. Trabalhem as suas potencialidades, desenvolvam as suas aptidões de fala, o seu discernimento acerca das suas potencialidades, o que você veio aqui realizar. Cara, mas como é que eu vou saber isso, Alan? Pesquise, procure, pegue feedback com quem está do seu lado. Talvez as pessoas que mais convivem com você não te falaram nada acerca de quem realmente você é e o que você pode melhorar. Mas não deixe a vida passar sem saber para que você aqui está. Desenvolva essas aptidões e multiplica para o mundo que ele está te esperando. Trabalhe isso aí.
Valeu. Show de bola, Alan. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Eu agradeço. O Despluga Podcast vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, dispara para geral, que eu tenho certeza que o Despluga Podcast pode mudar a sua forma de pensar o mundo e agregar um valor aí para sua vida. Até o próximo episódio. Fui!